Por que um navio de aço pesando milhares de toneladas não afunda? E mais importante, por que ele não vira facilmente? A resposta não está só em flutuar, mas em equilíbrio e estabilidade. Hoje você vai entender os pontos-chave que mantêm um navio seguro na água. Nem todo navio tem o mesmo formato. Navios cargueiros costumam ter formas cheias, com uma região central chamada corpo paralelo, onde as seções são iguais. Já navios de formas finas têm variação ao longo do casco. Isso influencia diretamente na estabilidade e no comportamento no mar. O centro de gravidade, ou CG, é o ponto onde podemos considerar concentrado todo o peso do navio. Ele normalmente fica no plano diametral e próximo do meio do navio. Sua posição muda conforme a carga, combustível, carga, água nos tanques ou peso no convés. Se você coloca peso no alto, o CG sobe. Se coloca peso embaixo, ele desce. Parece simples, mas isso muda completamente a estabilidade. Um CG muito alto pode tornar o navio instável. É aqui que muitos acidentes começam. Distribuição de carga errada. O centro de carena, ou CC, é o centro do volume de água deslocado pelo navio. É onde atua o empuxo. Ele sempre está abaixo da linha d'água. Em condições normais, fica próximo da meia nau, mas sua posição muda conforme o navio inclina. Para o navio ficar equilibrado, CG e CC precisam estar alinhados verticalmente. O peso atua para baixo no CG e o empuxo atua para cima no CC. Se essas forças não estiverem alinhadas, surge um momento que faz o navio girar. O empuxo é a força resultante da pressão da água sobre o casco. Essa pressão aumenta com a profundidade e atua em todas as direções. Mas o que importa é a componente vertical que sustenta o navio. É essa força que impede o navio de afundar. O empuxo segue o princípio de Arquimedes. Um corpo flutuante desloca um volume de água cujo peso é igual ao seu próprio peso. Ou seja, o navio flutua porque desloca uma quantidade de água equivalente ao seu peso total. Quando o navio inclina, o formato da parte submersa muda. O CC se desloca para o lado da inclinação. Já o CG praticamente não se move. Esse desalinhamento cria um efeito que pode trazer o navio de volta, ou piorar a inclinação. Esse desalinhamento cria o braço de endireitamento chamado GZ. É a distância entre as linhas de ação do peso e do empuxo. Quanto maior o GZ, maior a força que tenta endireitar o navio. Se for pequeno, a recuperação é fraca. O metacentro é o ponto que define a estabilidade inicial. Ele é o encontro das linhas de ação do empuxo, quando o navio está na posição direita. A distância entre o CG e o metacentro é chamada de GM. GM positivo indica estabilidade. GM muito grande torna o navio rígido. GM pequeno deixa o navio lento para voltar. GM negativo significa risco real de capotagem. Flutuabilidade é a capacidade de permanecer na água. Materiais como aço afundam quando maciços, mas flutuam quando o navio é oco. Isso reduz o peso por volume. O equilíbrio ocorre quando peso e empuxo são iguais. A reserva de flutuabilidade é o volume acima da linha d'água que ainda pode ser inundado. É uma margem de segurança. Quanto maior essa reserva, maior a capacidade do navio resistir a danos sem afundar. A borda livre é a distância entre a água e o convés. Ela define o limite seguro de carga. Uma borda livre pequena reduz a segurança. Em navios mercantes, existe marcação obrigatória para garantir esse limite. O centro de flutuação é o centro da área da linha d'água. Ele é importante para entender como o navio gira no plano longitudinal, influenciando o trim e o equilíbrio ao longo do comprimento. A estabilidade pode ser calculada. O braço GZ depende do GM e do ângulo de inclinação. Já o momento de endireitamento depende do deslocamento do navio. Esses cálculos permitem prever o comportamento do navio no mar. Agora você entende, estabilidade não é só flutuar. Depende da posição do CG, do comportamento do CC e da relação com o metacentro. Um erro na carga pode comprometer tudo, e é isso que separa um navio seguro de um acidente.
Se o vídeo agregou valor, like, inscreva-se e compartilhe. Apoie o canal se quiser ajudar ainda mais. Obrigado!